iniciarmos a reflexão do Evangelho, vou só repetir os recados, né, que comumente nós costumamos passar para vocês, das atividades aos sábados. Todo sábado, a partir das 9 horas, nós temos a evangelização infantil, que é um espaço onde as crianças podem vir, além de tomar o passe, estar participando de atividades lúdicas, né, com o intuito de evangelizar a criança desde a infância. Então, as crianças, vamos dizer assim, 0 a 14 anos, podem estar participando de sábado a partir das 9 horas. E os adultos também que porventura não conseguirem participar do tratamento durante a semana, às quartas e às sextas-feiras, também podem estar comparecendo, tá bom? Vamos então nesse momento buscar acalmar nossos pensamentos, nosso coração, nos desligando dos nossos problemas cotidianos, dos nossos enfrentamentos diários. Entra em sintonia nesse momento com os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores que sempre buscam nos acompanhar, nos incluir, dedicando esta hora do dia para podermos absorver as reflexões do Evangelho desta noite, as palavras do nosso Mestre Jesus, buscando nesta hora do dia refletirmos sobre nós, sobre nossos princípios, sobre a nossa existência. E com gratidão, agradecidos ao nosso Pai Maior por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nessas reflexões e nessa busca, agradecendo a equipe espiritual desta casa que está aqui conosco nesse momento, pedimos licença para dar início ao Evangelho desta noite, louvando a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e ajude-nos a não cair em tentações da vida e a livrar-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema cujo nome no Evangelho se diz eficiência da prece. Muitas pessoas que vêm aqui refletir o Evangelho falam sobre as finalidades da prece. E alguns também já vieram falar sobre eficiência, que é um tema, o primeiro tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. Esse tema é baseado numa passagem do nosso Mestre Jesus que nos diz o seguinte: seja o que for que peçais da prece, pede que obtereis e vos será concedido. Pois bem, baseando nessa passagem do Cristo que está em Marcos, capítulo 11, versículo 24, eu já começo a nossa reflexão fazendo uma indagação. Como a gente pode interpretar esse pensamento de Jesus, esse ensinamento de Jesus? Deus sempre atende os nossos pedidos? Será que Deus, como Jesus mesmo, fala em sua prece, como Pai, atende todos os nossos pedidos? Eu acredito que um pai, por mais que ame o filho, não atenda a todos os pedidos, tá? Isso tem uma palavra que define bem, que é a tal do depende. Se esses pedidos que nós fazemos ao nosso Pai Maior tiverem como objetivo real atender às nossas necessidades,
e fizer parte do nosso merecimento, obviamente que como Pai, Ele vai atender esse pedido. Agora, obviamente que não. Se os nossos pedidos ao nosso Pai maior, Deus, for para atender alguma futilidade ou algum capricho de nossa parte. O Pai faz tudo pelo Filho, mas um Pai prudente faz tudo para o Filho de acordo com o que ele necessite. Nós também somos assim como pais, pelo menos deveríamos ser, né? Nesse sentido, a gente pode deduzir que não basta apenas pedir para o ato de obter algo. Nós temos que olhar para dentro de nós e buscarmos compreender o que nós estamos pedindo. Porque, obviamente, Deus vai atender tudo aquilo que for da nossa necessidade e merecimento. Mas, obviamente, também nós, como filhos, e muitas vezes mal criados, não sabemos pedir. Então, nesse sentido, é importante nós termos essa reflexão. Porque Deus, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como nos diz no livro dos Espíritos, na sua primeira questão, que foi a primeira questão que Kardec perguntou aos Espíritos, Ele, como inteligência suprema e causa primária, Ele já sabe o que nós precisamos. Se Ele é onipotente, sabe de tudo. Se Ele é onipresente, Ele acompanha tudo. E se Ele é onisciente, tem consciência do que é melhor para nós, partindo dessa reflexão, Ele já sabe das nossas necessidades reais. E aí muitos incrédulos vão dizer assim: bom, se Deus sabe de tudo, por que nós temos que praticar a prece se Ele sabe tudo que nós necessitamos? Eu mesmo tinha muito essa dúvida há muitos anos atrás. Porque a prece ela tem um valor muito importante. Ela auxilia, o primeiro ponto, a lembrar-nos sempre de Deus. Porque geralmente nós temos o hábito de rezar quando precisamos. Quando nós queremos que algo imediato de nossas vidas seja resolvido e que nós não temos condições e forças para resolver. Nós não temos o hábito de orar para agradecer todo dia. Muito difícil ter esse hábito. Não estou generalizando, dizendo que todos não têm. Mas é um hábito muito difícil que a gente adquire. E outra questão. Além de nós lembrarmos de Deus, nós lembramos das suas leis. E nos colocamos em comunhão com Deus e com os espíritos amigos que buscam o nosso bem. Então a finalidade essencial da prece, a eficiência, ela vai se dar justamente pelo primeiro motivo: nos conectarmos constantemente com Deus, buscando fazer bons pedidos. E quando nós nos colocamos em comunhão com Deus, nós percebemos que as coisas que nós enfrentamos com maior tranquilidade. Existem várias razões para que a prece, a eficiência da prece, faça-se importante nos nossos enfrentamentos diários, na nossa existência presente. A prece auxilia, primeiramente, a trazer mais forças para a gente combater o mal. Mas quando eu digo combater o mal, não necessariamente combater o mal que está fora, na rua, por exemplo, mas o mal que está conosco mesmo. Nós, em sintonia com a prece, com a prática constante da prece, ajuda a combater o mal que está em nós mesmos, pela invigilância dos nossos pensamentos. Então, a pessoa que cria o hábito de
praticar a prece constantemente, obviamente buscando pedir coisas boas, automaticamente ela vai trabalhando os seus pensamentos. E a quantidade de coisas ruins que nós, pela nossa imperfeição, carregamos e que materializamos isso no pensamento, passa a ser menor. Passa a ficar mais equilibrado. Não é rezando todo dia. Eu vou falar assim, o Ronaldo falou que rezando todo dia a gente para de pensar besteira. Nada disso. Mas ele vai auxiliar a refletir mais, a combater mais o mal que está dentro de nós por meio dos nossos pensamentos. E, obviamente, vai estimular a gente a enfrentar as situações agora reais, cotidianas, com mais coragem. Porque nós teremos a lembrança e a confiança de que existe um Pai maior que está olhando por nós. Porque na maioria dos momentos de aflições do nosso dia a dia, é como eu disse no começo, nós só lembramos de orar, de pedir, de praticar a prece ou de lembrar de Deus, infelizmente, quando necessitamos. Ou quando fizemos algum mal. Isso é muito comum. E quando fizemos algum mal, que surge arrependimento. Uma outra, digamos assim, não vou dizer vantagem, mas um outro benefício que a prece pode nos trazer é a ideia de trazer mais confiança. Por exemplo, quantos de nós não oramos, Pai, por favor, me ajude a arrumar aquele emprego. Nós sabemos que Deus sabe das coisas, sabe das nossas necessidades. Nós sabemos que nós podemos conseguir aquele emprego, mas lógico, o ato da prece vai trazendo o quê? Confiança. Vai trazendo dentro do nosso inconsciente a certeza de que nós estamos sendo apoiados, porque nós estamos pedindo. Uma das finalidades da prece é o ato de pedir. E nós temos que pedir. Se você está precisando de um emprego, que é uma coisa urgente para você atender às suas necessidades materiais, você tem que pedir. Pedir para Deus, pedir para o vizinho, pedir para o conhecido, entrar na internet e preencher todos os currículos, acordar cedo. Bom, não sei, na minha época a gente acordava cedo e na 24 de maio, na 7 de abril, né? Tinha até os rapazes que vendiam endereço de agência, a gente carregava aquelas pastinhas, um monte de currículo impresso, né? Hoje eu acredito que não seja mais assim. Como faz muitos anos que eu não procuro emprego, eu acredito que tenha mudado um pouco. Mas a prece nesse sentido estimula a nossa confiança para nós buscarmos algo que desejamos. Isso melhora a nossa autoestima, isso melhora a nossa perseverança. Uma outra questão também muito importante da prece é que a prece nos conforta. Ela auxilia a gente a ter resignação nas adversidades da vida. O que é resignação? É você aceitar as coisas como elas são. É você sofrer sem reclamar. Porque a prece traz a confiança de que nada está fugindo das leis divinas. A única coisa que se foge das leis divinas são as nossas vazações. Elas fogem, geralmente, das leis divinas. E a prece, nesse sentido, ela nos conforta. Ela nos traz a esperança de que nenhum mal é eterno. De que nós não estamos desamparados. Porque nós, como espíritas, podemos constatar isso claramente. Que quanto mais nós temos o ato da prece, de praticar a prece, de voltar nosso pensamento a Deus, mais sensíveis nós ficamos para atingir as suas bênçãos. Mais sensíveis nós ficamos para entrar em sintonia com a espiritualidade. E qual que é a importância de nós entrarmos em sintonia
com a espiritualidade, com os nossos, digamos assim, anjos da guarda? Porque eles nos intuem, eles nos auxiliam. Deus não deixa ninguém desamparado. É que muitas vezes nós fechamos os ouvidos para aqueles espíritos amigos que querem nos auxiliar, porque nós não entramos em sintonia com eles. As nossas ações, os nossos pensamentos fogem da sintonia e eles não conseguem nos ajudar. Então, até uma história rápida que a pessoa está, conta nesse mesmo capítulo, que a pessoa está perdida no deserto. E ela está lá já perdendo as forças, já orou para Deus, já pediu e ainda não sabe mais o que fazer. E daqui a pouco ela fala, não, mas se eu parar aqui eu vou morrer, eu vou tentar mais um pouco. E aí ela pega e fala assim, eu vou seguir para a minha direita. Anda aí uns 20 minutos e acha um oásis. E chega no oásis, nossa, olha, você está vendo? Ai, eu consegui, né? Muitas vezes tem a soberba, não, eu consegui. E aquele pensamento? Fala, olha, acho que eu vou agora pela direita. Muitas vezes não é nosso. Foi uma forma que Deus utilizou por meio da prece, de acordo com o nosso merecimento, para que nós pudéssemos, no caso, na história, pudesse chegar no oásis. Então, todas essas, digamos assim, todos esses auxílios, eles chegam até nós, desde que nós praticamos a prece, de maneira sincera e com fé. Por que de maneira sincera e com fé? Porque muitas vezes, e é muito comum também, nós praticarmos a prece de uma maneira mecânica, com uma forma de ostentação, com um certo clichê, com excesso de palavras, ou com bordões. E isso daí, muitas vezes, não tem nada a ver com os nossos sentimentos, com a nossa sinceridade. Deus não está preocupado quantas vezes nós oramos, e muito menos com quais palavras nós nos dirigimos a Ele. O que vale é a nossa intenção. O que vale é nós termos no nosso coração o desejo de que aquele pedido seja atendido. E ao mesmo tempo a lucidez de que ele será atendido de acordo com o nosso merecimento e se esse pedido que nós fizermos fizer bem para nós. Porque se não fizer, obviamente, Deus não vai atender. Deus não vai se preocupar com coisas fúteis. Não adianta orar lá, olha, pelo amor de Deus, meu pai, eu preciso trocar de carro, me ajuda a comprar um carro novo. Hoje está muito assim, né? Barganha. Olha, eu vou orar todo dia 10 Ave Maria para comprar um carro novo. Ótimo, você consegue o carro novo. Parabéns, você consegue o carro novo. Aí vem PVA, você fica desempregado, você não consegue pagar, vende de 3 meses. E aí? Quando você conseguiu, Deus era bom. Na hora que veio PVA, quando você não conseguiu pagar, teve que vender, Deus foi mal, te castigou. Não é assim que funciona. Não é assim. O que nós temos que entender na prece é que as preces, elas sempre vão alcançar o nosso objetivo. Mesmo muitas vezes a gente não percebendo ou compreendendo de imediato os seus efeitos. Porque muitas vezes nós oramos e falamos assim, não aconteceu nada. Às vezes, se não aconteceu nada, significa você se privou de acontecer algo pior do que já estava. Porque muitas vezes nós não temos percepção
de entender que por trás dos nossos pedidos existem ações que nós não enxergamos. Existem espíritos que estão lá, galgando para que as coisas aconteçam para o nosso bem, de acordo, obviamente, com o nosso merecimento, e que nós não sabemos. E nós, como somos imediatistas e impacientes, mas eu já rezei tanto, Deus não resolve nada, e por trás, às vezes ele evitou 1000 coisas piores. E nós, pela nossa cegueira, muitas vezes não compreendemos. No livro Opinião Espírita, do Emmanuel e do André Luiz, tem uma questão 59 que fala sobre essa questão da prece, que nos diz o seguinte: muitas vezes o ato da prece não é perceptível, nem imediato, nem por isso deixa de ter eficácia. Não descreia da prece, por não lhe maceares, não mostrar fisicamente os resultados imediatos. Então toda a prece que vem com vontade de sentimento, que busca antes de mais nada o bem, ela vai se tornar eficiente, mesmo que essa eficiência não seja materializada de imediato. Por outro lado, como já disse anteriormente, nem sempre as preces poderão atingir os seus objetivos. Isso não se dá necessariamente pela falta de sinceridade, como pela falta de fé. Não é apenas por isso. Nós devemos compreender, antes de mais nada, que tudo que acontece está submetido a Deus. Tudo que acontece está submetido às suas leis, e que compete a Deus conceder ou não as rogativas da nossa prece. Deus não vai em momento nenhum mudar as leis divinas para atender as nossas vaidades, para atender as nossas causas. Mas, por outro lado, também temos que pensar o seguinte, que nós não estamos condenados à fatalidade. Peraí, então é tudo do jeito que Deus quiser, então eu não vou fazer nada para mudar. Não vou fazer nada para me esforçar. Não é bem assim. Como eu disse, nem tudo que nós pedimos, Deus vai atender. Mas, por outro lado, se Ele nunca atendesse os nossos pedidos, Ele estaria simplesmente tirando a gente daquilo que Ele deu, que é mais precioso, que é a nossa capacidade de escolha, nosso livre-arbítrio. Ele estaria tolhendo de nós a nossa iniciativa. Então, tudo é relativo. Deus vai atender as nossas preces de acordo, não somente com a nossa, como eu disse, sinceridade e fé, mas também de acordo com aquilo que nós façamos por merecer. E que, obviamente, o que pedimos não quebra a harmonia das leis divinas. Eu tenho que pedir? Tenho. É o caso do emprego. Pai, me ajude a arrumar um emprego, pelo amor de Deus. Mas se você não acordar cedo e não procurar, se você só pedir para Deus e não pedir para o seu vizinho, não mandar no grupo do WhatsApp, olha, gente, eu estou desempregado, eu preciso trabalhar, eu tenho aluguel para pagar, prestação de não sei o que para pagar, pensão alimentícia. Se você não pedir, não só para Deus, mas para o seu vizinho, não acordar cedo de manhã e procurar, você acha que a sua prece vai ser atendida? Não. Então, buscar correr atrás das suas necessidades é essencial para que a prece tenha eficácia. Obviamente, desde que a prece não quebre as harmonias das leis divinas. Como o próprio Jesus diz, ajudai-vos, que o céu vos ajudará. Então, primeiro, se ajude, vá atrás do emprego, peça todo dia, mas vá atrás do emprego, que uma hora vai dar certo. Porque desejar o bem, praticar o bem, ter humildade, né? O que é ter humildade? Saber das limitações
E ter sinceridade e fé na prática da prece é essencial. E fazer o bem na prática, no nosso dia, é mais essencial ainda. Porque quando Deus percebe que nós estamos buscando a nossa melhoria espiritual, o nosso progresso moral, a prece ajuda a nos tornarmos melhores. Porque, aquilo que eu disse, nós teremos mais sintonia com Deus e com os nossos amigos espirituais. E aí vai trazer tudo aquilo que eu disse: coragem, resignação, perseverança. Entende? Tem um ditado popular que diz o seguinte: teoria sem prática é igual você ir num restaurante e querer matar a fome lendo o cardápio. Então não existe teoria sem prática. Tá? O próprio Evangelho, falando desse tema, diz que o seguinte: que as boas ações do nosso dia a dia são as nossas melhores preces. Porque os atos que nós praticamos de bem são muito mais valiosos do que as palavras que professamos sobre o bem. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, chamado Lei da Adoração, diz o seguinte, na pergunta 660, que fala justamente sobre a questão da prece. 660, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? E aí os Espíritos respondem para ele: sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado quando o pedido é feito com sinceridade. Então, torna melhor sim. A pessoa que ora entra mais em sintonia com Deus, e quando ela ora para algo que é benéfico para ela, que não é nada fútil, ou que seja apenas para atender o ego, ela vai ter retorno disso. E olha a pergunta 660A, que é a continuação dessa pergunta. Aqui, desculpa, eu que grifei errado. 660A, isso. Porque algumas pessoas que oram muito têm, apesar disso, um caráter muito ruim. São invejosas, ciumentas, coléricas, não têm benevolência nem tolerância, podendo ser algumas vezes até mesmo viciosas. Olha a pergunta: por que pessoas que oram muito têm todos esses defeitos? Não? A resposta dos Espíritos é prática e objetiva. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, não o estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, no caso a prece, é a maneira como é empregado. Então tem pessoas que oram todo dia, mas na rua as práticas não condizem com suas orações. Por quê? Porque oram mal. Como eu disse, a eficiência da prece é condicionada à nossa busca pela nossa melhoria, pelo desejo do bem, pela aproximação com Deus e com a espiritualidade. Então as preces, elas não resolvem nossos defeitos morais. Não é orando todo dia. Chega amanhã, o Ronaldo falou que é bom orar. Chega lá, reza de manhã, tarde, à noite, mas não vai visitar aquele parente enfermo. Mas briga com qualquer pessoa na rua. Tem eficiência a prece? Nenhum. A prece não resolve nossos problemas morais. Ela vai auxiliar, dando força para que nós nos reconheçamos e que nós possamos enfrentar os nossos defeitos morais. Daí a importância que nós espíritas damos para a prática da prece. Praticar a prece com humildade, com coerência, concomitantemente com a busca da nossa melhoria moral. A prece, como nos diz
dos Espíritos nesse capítulo, do Livro dos Espíritos, é um remédio eficaz desde que seja bem empregado. A prece pela prece em si, ela não traz benefício nenhum. Então ela tem que estar condicionada à prática do bem, à sinceridade, à humildade, a acreditar, né? Não adianta eu ir rezar 3 horas seguidas, né? Gritar para Jesus pedindo prosperidade, né? E chegar no meu trabalho no outro dia e dar uma rasteira no meu amigo. Então, não vale nada. Por isso que nós ressaltamos na prática espírita o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É um momento que nós nos dedicamos ao nosso lar para que nós possamos fazer uma prece para o nosso lar, para nós e para as pessoas que ocupam o nosso lar. Muitas vezes as pessoas chamam o Evangelho no lar de um culto, mas o Espiritismo ele não tem cultos, tá? Tem que fazer uma vez por semana o Evangelho no lar. Faça quantas vezes você quiser, desde que seja com sinceridade, desde que te faça bem. Faça quantas vezes você quiser, porque o Evangelho no lar ele vai trazer essa sintonia com Deus na psicosfera do seu lar. Por que nós mentalizamos aqui? Olha, vamos aos nossos lares, limpar as energias dos nossos lares, porque é ali o lugar que nós repomos as nossas energias. O mundo lá está minimizado no nosso lar. Todos os enfrentamentos que nós temos no mundo, nós temos no nosso lar. Com a nossa família, com os amigos mais próximos. Qual que é a diferença? Então ali tem um espaço que nós vamos repor as nossas energias, fazer os nossos alimentos, educar os nossos filhos, conviver com esposa, marido, enfim, ou conviver sozinho. Posso fazer o Evangelho no lar sozinho? Pode. Porque eu achei que o Evangelho no lar era só para pessoas casadas. Não é. Você pode morar sozinho e fazer o Evangelho sozinho. Tem que ser naquela hora específica. Se você puder ter um compromisso com a espiritualidade de ter um horário, ótimo, perfeito. Se não tiver, faça depois. Mas não perca a sintonia. Não deixe de fazer. Como fazer? Precisa pôr água? Se você quiser pedir para os espíritos fluidificar a água, como fazem aqui, bem. E se eu não pôr água e esquecer? Vai ter algum castigo? Não, gente. Aqui nós não somos mais a Igreja Católica. Nós somos católicos, pelo menos na existência passada, eu não sou mais. Né? Nessa, pelo menos, eu nunca fui, inclusive. Mas, não, se você esquecer, paciência, faça sem água. Mas os espíritos não vão ficar bravos? Não. Você tem sinceridade naquilo que você está pedindo? Você está pedindo para Deus? Você está conversando com Deus? Eu esqueci a água, acontece. E se eu quiser botar uma música de fundo, uma música leve, tranquila, qual o problema? Vai te fazer bem? Você não vai botar um funk, né? No Evangelho no lar, um rock, né? Deixa o rock para depois, você gosta de rock. Eu não vou botar o Sepultura lá para fazer o Evangelho no lar. Mas se você quer colocar uma música leve, coloca. E se meu marido for evangélico ou for ateu? E se ninguém na minha casa fazer e eu sou espírita, estou vindo na casa espírita e tiver que fazer? Vou dar a dica por experiência. Vá no banheiro e faz. Tranca o quarto. Você não quer fazer? Tudo bem, não obrigue ninguém. Né? Aqui não tem proselitismo. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Né? Vai no banheiro e faz sozinho no banheiro. Se tranca no quarto se você tiver essa privacidade. E se eu estiver viajando, justo na hora que eu marquei o Evangelho, faz um pensamento. Está lá no carro dirigindo, pai.
Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, que os Espíritos nos protejam. Limpe as energias deletérias da minha casa. Amém. Nossa, mas foi 40 segundos, não tem problema. O importante foi a sinceridade que você teve. E os benefícios, gente, são muitos. Vai parar as brigas em casa? Vai mudar significativamente a sua vida? Não necessariamente. Mas você muda. Com certeza. Você muda. Os benefícios são enormes. Então, quem não pratica, busque praticar sem medo. Falo por experiência própria. Quando eu virei espírita, eu tinha medo de pôr o copo, e se desse alguma coisa errada depois, falei, olha, não, pai, desculpa a minha imperfeição, mas eu vou fazer assim. E para finalizar, eu vou contar uma história breve do Chico sobre o Evangelho no Lar. Tinha uma senhora que ia sempre no Chico reclamar da vida. Ai, Chico, como a vida está difícil em casa. Nossa. Marido que bebe, é filho que briga comigo, é filho desempregado, é filha que engravidou, aquele caos. Eu estou resumindo a história, foi muito caos, muito caos. E aí o irmão estava do lado dele, e o Chico ficou até sem saber o que falar, de tanta coisa que acontecia na casa dessa senhora. Aí o irmão falou assim, pede para ela fazer o Evangelho no Lar. Para acender a luzinha, né? Para criar pelo menos um ambiente para que os bons espíritos comecem a aparecer por ali. Porque o negócio estava tão fechado que os espíritos queriam ajudar, mas não tinha nem como entrar. De tão denso que estava o negócio. E aí, Chico, aquele que faz uma vez por semana, faz, vai lá, reza, pega um copinho d'água, pede. Não, vai no cantinho, busca fazer. E aí ela foi lá. Mas ela ia há muito tempo falando só reclamando dos problemas. E aí ela começou a fazer, passou um mês, ela voltou no Chico. Chico, estou muito bravo com você. Bravo? Por quê? Você pediu para mim fazer Evangelho no Lar, eu estou fazendo toda semana e nada está mudando. Aí o Chico falou assim, então faz todo dia. Faz todo dia. Simples assim. Porque não é uma receita. Né? Não adianta, sei lá, mecanicamente, vou uma vez por semana, põe um copo bonitinho, nossa, agora minha semana vai estar protegida, não vou ser assaltado, sabe? Não vai furar o pneu do meu carro, porque eu fiz o Evangelho no Lar no domingo e a minha semana vai ser maravilhosa. Não é assim que funciona. Então, se não deu certo, se você fizer uma vez por semana e não estiver resolvendo, sigamos a dica do Chico. Faça todo dia. Que uma hora, se as nossas preces estiverem voltadas para o bem, obviamente nós seremos atendidos. E meu horário já foi. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então, nesse momento, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de podermos refletir sobre os seus ensinamentos, agradecer a equipe espiritual aqui presente, que nos ampara, que nesse momento, em comunhão com Deus, também refletiu sobre as palavras do nosso Mestre, e que essas palavras não fiquem apenas em nossos pensamentos, que elas possam também entrar em nossos corações e que possam se tornar práticas no nosso dia a dia. E assim, junto com essa equipe espiritual, vamos agora rogar ao nosso Pai Maior para que nos envie a cada um de nós energias de paz, de equilíbrio, que essa energia possa tocar em todas as nossas células, nos trazendo harmonia, nos estimulando a boas ações,
que essa energia nos transforme em um foco de luz. E carreguemos essa luz nesse momento, juntamente com o nosso amigo espiritual, em pensamento aos nossos lares. Que ela perpasse em cada cômodo, que ela também toque todas as pessoas, todos os animais ali presentes, que ela possa fazer uma limpeza, tirando todas as energias deletérias que lá se encontram, infelizmente ainda pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más ações. E se tiver algum irmão no nosso lar que não tem o propósito do bem, que essa equipe espiritual possa convencê-lo e remanejá-lo para o lugar necessário. Vamos também em pensamento, de dentro de nossos lares, projetarmos agora essa energia nos nossos ambientes de trabalho, que atinjam todo o ambiente e todas as pessoas que lá se encontram, mesmo aquelas que nós ainda não aprendemos a compreender. E que essa luz, em cada ponto que perpassa, possa aumentar, se reproduzir, e que em pensamento nós possamos levá-las a todos os necessitados, aos moradores de rua, aos hospitais, aos presídios, enfim, que essa equipe espiritual possa remanejar todos esses pensamentos positivos a todos aqueles que tiverem necessidade de acordo com o seu merecimento. E assim, gratos, retornamos a esta sala. Buscamos sentir nosso corpo, buscamos sentir a leveza desta sala, a energia que esses nossos amigos espirituais manejam, que vem lá do alto. E unidos agora num só pensamento, agradecemos ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, pedindo para que possamos voltar novamente, para podermos fazer parte dessas reflexões, dessa energia e principalmente para que possamos aprender a sermos melhores. Como forma de gratidão, peço licença a essa equipe para encerrar as reflexões do Evangelho desta noite, agradecendo a Deus com a prece de seu Filho, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e ajude-nos a não cair em tentações da vida e a livrar-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu só dar um recadinho que eu acabei esquecendo.